Olá, querida, que alegria poder estar aqui com você para podermos meditar na palavra do nosso Senhor, podemos aprender com Ele. E talvez você não me conheça, meu nome é Thaís, eu sou missionária na Melqui, em São Bento do Sul, e fui convidada pela Jéssica para estar aqui com vocês. E eu quero convidar você a ter um momento de oração comigo, antes da gente passar para a palavra do nosso Senhor. Então vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo pela tua palavra, te louvo, Senhor, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir e que nesse momento, Senhor, a tua palavra possa ser clara para nós, possa ser compreensível, Senhor, e que teu Espírito nos transforme através dela. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 7. E nós vamos ler os versículos que são até conhecidos e vamos aprofundar esse texto. Então, Mateus, no capítulo 7, versículo 21 até o 27. E lá diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, nós não profetizamos em seu nome e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós lemos nesses primeiros versículos palavras bem duras que Jesus disse, dizendo que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Essas pessoas parecem surpresas diante dessa notícia, né? Mas nós fizemos coisas em seu nome. Nós até curamos, nós até exorcizamos, nós até pregamos em seu nome. Como é que nós não vamos ter um lugar aí? E a resposta de Deus para essas pessoas é: eu não conheço vocês. Vocês realizaram coisas em meu nome, mas não acompanhadas por mim, não num relacionamento comigo, numa aparência de piedade, mas lá no fundo, na verdade, não estavam me servindo, não estavam acompanhados de mim. E aí Jesus passa a narrar uma história de dois homens para exemplificar isso que ele tinha dito para aquelas pessoas. E ele começa contando de um homem que foi considerado muito inteligente, muito sábio, porque ele decidiu construir a sua casa sobre a rocha. Ele construiu a sua casa sobre um lugar firme. E nós podemos ler lá em Lucas 6, um paralelo da história, onde nós vemos que esse homem cavou fundo para poder encontrar a rocha. Normalmente nós temos na nossa mente a imagem de que tinha uma rocha ali exposta e areia, e o homem simplesmente escolheu construir sobre a rocha, mas na verdade ele teve que cavar, ele teve que se esforçar, mas ele fez, ele decidiu fazer e construiu a sua casa sobre a rocha. E aí a Bíblia nos conta que vieram chuvas contra aquela casa, enchentes, ventos. Você tem que imaginar que foram desastres, foram dificuldades de todos os lados que cercaram aquela casa. E ela não caiu. E ela não caiu não por sorte do construtor, não porque tinham bons materiais ali, mas a Bíblia nos diz que ela não caiu porque foi construída sobre a rocha. E logo em seguida Jesus conta a história de um homem que foi considerado insensato.
Foi considerado um louco porque construiu a sua casa sobre a areia. Ele não estava colocando em perigo só a si mesmo, mas a sua família. Qualquer um que olhasse para aquela casa saberia que ela não resistiria a um simples vento. Se soubesse aonde aquele homem estava construindo e que ele não se esforçou o suficiente para encontrar a rocha, saberia que aquela casa não suportaria dificuldade. E foi realmente o que aconteceu. A mesma coisa que aconteceu com a casa sobre a rocha aconteceu com a casa que foi construída pelo louco. Vieram as chuvas, os ventos, as enchentes e deram com ímpeto, com força contra aquela casa e ela caiu. E a Bíblia ainda nos diz que foi grande a sua ruína, foi grande a sua queda. É muito interessante para nós percebermos que Jesus não estava falando sobre pessoas que estão fora da igreja e pessoas que estão dentro da igreja e constroem sua casa sobre a rocha. Mas ele dizia sobre pessoas que ouvem a palavra de Deus. Aqueles que ouvem e praticam e obedecem são comparados ao homem inteligente, ao homem sábio que construiu sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem e não praticam, não obedecem essa palavra, são então considerados loucos como o homem que construiu sobre a areia. Lembrando daqueles primeiros versículos que nós lemos, os dois podem estar dizendo Senhor, Senhor. Podem estar profetizando em nome de Jesus, podem estar exorcizando em nome de Jesus, curando em nome dele, mas ainda assim existe algo que é diferença neles. E nós vamos perceber com a parábola de Jesus que a diferença está exatamente ali, onde não se pode ver. Ali no fundamento. Por causa do fundamento, um homem foi capaz de ser considerado inteligente e sábio, e o outro um tolo. O simples fundamento fez toda a diferença na hora da dificuldade. Olhando de fora, talvez nós escolheríamos a casa sobre a areia, talvez ela estivesse à beira-mar, talvez ela fosse a mais bonita ou a maior. Talvez a casa que foi construída sobre a rocha tinha uma aparência simples, até meio sem graça, mas o que realmente importava não era visível aos olhos. Assim também a nossa verdadeira obediência a Deus não é visível aos olhos. Não é só sobre aquilo que nós fazemos ou dizemos, aquilo que é a nossa aparência, mas muito mais importa aquilo que está no nosso coração. Se nós obedecemos a Deus com o nosso coração, se nós entregamos a Ele o nosso coração, o centro da nossa vida, nós podemos enganar pessoas com a nossa aparência, mas não podemos enganar a Deus. E isso também nos leva a pensar que nós não somos chamadas a avaliar a obediência e a vida de outras pessoas. Porque aquilo que realmente importa não é visível aos olhos. Então nós não podemos avaliar a fé ou a obediência de pessoas, porque quem conhece verdadeiramente é o próprio Deus e somente Ele. E a mesma coisa vale para você. Quem conhece e sabe da tua verdadeira obediência, aquilo que está no teu coração, daquilo que você faz em secreto, na oração, na meditação da palavra, quem conhece isso verdadeiramente é Deus. E só importa que Ele conheça, ninguém mais. Qual é o fundamento que está debaixo da tua aparência, daquilo que você faz, daquilo que você fala? Quando você diz Senhor, Senhor, qual é o fundamento no qual você está construindo isso? No qual você está construindo a tua vida, as tuas responsabilidades, a tua família? É isso o que verdadeiramente importa. A segunda coisa que fica muito clara com essa história de Jesus é que a tempestade, a dificuldade vem para os dois, para aquele que é inteligente e para aquele que é louco. Nós vamos ver que o fato daquele homem ser sábio não tornou a tempestade dele menor, não tornou a enchente mais baixa, mais tranquila, os ventos, nada disso. A mesma condição que veio para o sábio também veio para o louco.
O louco não teve mais chuva, mais tempestade, mais vento só por causa da sua loucura. E muitas vezes é assim que nós pensamos sobre Deus. Que eu sou obediente a Deus, eu tenho sido sábio, eu tenho construído sobre a rocha, então eu mereço que as minhas tempestades sejam menores. Então é justo que eu não sofra. E muitas vezes, quando essas coisas vêm e acontecem, nós nos sentimos injustiçados pelo próprio Deus, traídos por Ele. Mas esse sentimento de injustiça, na verdade, revela que nós temos no nosso coração um mal entendido sobre a graça de Deus. Aquilo que nós recebemos de Deus como seu perdão, como sua restauração, não foi algo merecido. Foi algo que o próprio Deus desejou nos dar por pura graça e misericórdia. E depois que nós recebemos dele o perdão e a restauração, nós não nos tornamos melhores também. Nós continuamos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que mesmo as maiores dificuldades, elas são inundadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Mesmo na maior dificuldade, nós vamos ver que Deus está conosco, como Ele prometeu, nos acompanhar no vale de sombra e de morte. E lá está Ele, nos carregando, nos guardando, nos fortalecendo. E a partir dessa realidade de que a tempestade vem para os dois, para aqueles que obedecem e para aqueles que não obedecem à palavra de Deus, eu quero ainda trazer para nós duas implicações disso. E a primeira é que nem sempre o sofrimento é um sinal de pecado. Às vezes nós temos essa crença, né, de que se veio alguma dificuldade, se veio algum sofrimento, então é porque a pessoa desobedeceu. É porque ela não cumpriu a vontade de Deus, ela foi contra aquilo que Deus pediu. Mas nós vemos aqui que o homem que obedecia a Deus teve tempestades, teve dificuldades. Sabe, às vezes nós pensamos que um câncer com certeza é consequência de um pecado. Uma morte com certeza é consequência de um pecado. E é verdade, às vezes pode realmente acontecer que um pecado vai trazer consequências sobre a nossa vida, consequências sérias, talvez até sobre o nosso corpo. Mas não é certo acreditar e dizer que toda doença, que toda dificuldade, que todo desemprego é consequência de pecado. Diante do sofrimento de alguém, a pior coisa que nós podemos fazer é começar a procurar qual foi o pecado que aquela pessoa cometeu para estar passando por isso que ela está passando hoje. Quando nós fazemos isso de procurar a causa do sofrimento, nós nos comparamos aos amigos de Jó. Não sei se você se recorda da história de Jó, que perdeu toda a sua família, todos os seus bens, os seus filhos e até mesmo a sua saúde. E os amigos dele vieram para consolá-lo, mas na verdade estavam dizendo: Jó, você é culpado. Jó, aí tem coisa, você está escondendo o pecado. Você fez algo contra Deus, por isso Deus está fazendo isso com você agora. E na verdade Jó não tinha feito nada, e nós vamos ver que Deus diz assim sobre os amigos de Jó: a minha ira se acendeu contra você e contra seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é certo. Deus disse isso para aqueles amigos. Quando nós virmos um amigo nosso em sofrimento, que nós tenhamos a atitude de consolar. O julgamento cabe somente a Deus. E lembre-se, o mais importante não está visível aos nossos olhos. E a segunda coisa que nós podemos aprender sobre essas tempestades da vida é que prosperidade não é a única coisa que vem para aqueles que seguem a Jesus. Não é só o bem que está prometido para nós, mas Jesus mesmo disse que no mundo nós vamos passar por aflições, nós vamos encontrar dificuldades. E o nosso Mestre passou pela maior das aflições. Nós não podemos esperar diferente. Nós somos chamados a carregar a nossa cruz para nos tornarmos discípulos de Jesus. É para isso que Jesus nos convida. Tem alegria, tem paz, tem saúde, tem, mas também tem desafios. O mundo é inimigo de Deus. E se nós estamos agradando ao mundo, significa que em algum momento
nós estamos desobedecendo a Deus. Nós precisamos estar atentos. Se na nossa vida nós só encontramos prosperidade e só encontramos a aprovação do mundo. E ainda uma terceira coisa que Jesus nos ensina através dessa história é que a vida daquele que obedece a Deus testemunha sobre a rocha firme. Quando nós construímos a nossa vida sobre a rocha firme que é Jesus Cristo, então quando vierem as dificuldades, nós vamos testemunhar sobre esse Jesus. Você imagina aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha depois de cavar por muito tempo? E quando vieram as dificuldades, a casa dele permaneceu de pé. Sabe quando vem a tempestade, de manhã tem um sol bonito? Quando aconteceu isso, depois dessa história, a casa de um homem estava em ruínas, tinha caído, mas uma casa tinha permanecido de pé. No meio da dificuldade, no meio da tempestade, uma casa foi capaz de suportar. E não por causa da casa, não por causa da sabedoria daquele homem, mas por causa da rocha que sustentou aquela casa durante a tempestade. E aquele homem foi capaz de testemunhar: aqui vale a pena construir. Venha você também, construa a sua casa sobre a rocha na qual vale a pena estar. E nós vamos ver que Jesus, como a rocha na qual nós podemos construir, passou por inúmeros desafios. Ele mesmo foi provado em muitas coisas, provado pelo pecado, provado pela tentação. Ele era um homem como nós, um ser humano que estava sujeito aos mesmos erros, sujeito às mesmas tentações, mas ele permaneceu firme diante da tempestade do pecado, e ele é capaz de nos fazer permanecer firme diante da nossa tentação. Mas muito mais do que isso, na Páscoa nós lembramos daquilo que Jesus fez, que foi passar pela dificuldade, pelo desafio da morte. Jesus foi capaz de vencer a morte. E é por causa disso que quando nós estamos firmes nele, também para nós fica a verdade de que nós podemos receber vida eterna. Podemos ser ressuscitados por esse Jesus que já venceu, já suportou e pode nos ajudar a suportar também. E eu tinha para mim que a morte era o maior desafio que Jesus tinha vencido. Mas existe um desafio para além da morte. O desafio do juízo de Deus, da justiça de Deus. E se nós pensamos na justiça de Deus e quando compreendemos exatamente como é nosso coração, nós vamos ver que não somos capazes de passar por esse desafio. A Bíblia nos diz que nesse julgamento vai haver um fogo que vai consumir tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é pecado. Agora pensa um pouquinho só na sua vida. Quantas coisas o fogo de Deus vai consumir? O que de fato vai restar depois de passar por esse fogo? Jesus foi capaz de passar por esse fogo. Ele foi capaz de ser completamente perfeito e não ser nem tocado pelo fogo da justiça de Deus, porque ele era justo. E quando nós estamos firmes nesse Jesus, também nós somos capazes de passar pelo fogo da justiça de Deus e permanecer vivos e permanecer justos para a glória de Deus e para viver com Ele na vida eterna. Pense que tudo aquilo que você coloca sobre essa rocha, constrói com Jesus, acompanhada por Ele, se torna justo e verdadeiro, se torna capaz de permanecer eternamente. Eu desejo que você possa buscar, colocar cada vez mais o seu coração, a sua vida, a sua família sobre essa rocha, para permanecer firme diante dos desafios e testemunhar sobre a rocha verdadeira e convidar outras pessoas a construírem sobre essa rocha, porque você mostrou o quanto vale a pena estar com Jesus. Que Deus te abençoe nesse desafio, que Ele mesmo te fortaleça, que Ele mesmo te sustente em meio às dificuldades que você tem encontrado. Que Deus te abençoe.